E aí pessoal, boa tarde, boa noite, bom dia, dependendo do horário que você está assistindo esse vídeo. Essa é a primeira aula de GitLab e nessa aula vamos abordar a definição do que é pipeline, diferença entre stage e jobs e no final uma linda e maravilhosa mão na massa. Bora lá pessoal! Pipeline é um conjunto de jobs que são executados dentro de stage no GitLab. Toda vez que você sobe, quer dizer, se você configurar a sua pipeline, cada vez que você sobe o seu código dentro do GitLab, ele percorre uma esteira, E essa esteira ela é formada de jobs que estão contidos dentro de stages. E esses jobs podem rodar de forma sequencial ou paralela. Depende de como você configurar a sua pipeline. Mais tarde vamos ver como é feita essa configuração quando chegarmos na hora da mão na massa. E aí pessoal, vamos começar essa brincadeira aí. O primeiro passo vai ser definir quais vão ser os estágios que nós vamos utilizar. Vamos dizer que nós estamos na empresa XYZ. Os estágios que serão utilizados serão build, teste e deploy. Então vamos lá. Eu fiz a criação de um projeto no GitLab chamado aula 1. Não se preocupem, ele está público. Então no final da aula vocês vão poder utilizar esse projeto. Vamos lá. Baixei o código. Bora começar. Para que a pipeline funcione no GitLab, é necessário que você tenha um arquivo. O nome desse arquivo é o .gitlab-ci.yaml. Vou adicionar aqui. .gitlab-ci.yaml. Beleza. O arquivo foi criado. Agora vamos definir os stages. Como acordado, os stages utilizados serão o build, o teste e o deploy. Então, vamos definir esses stages. Stages, dois pontos, build, teste, deploy. Pronto, definimos esses três estágios. Vamos subir agora esse código. Vamos ver se vai acontecer alguma coisa. Vamos lá. Estou subindo o primeiro código. Vamos ver se aconteceu alguma coisa. Acabei de subir. O que ele falou para mim? Não tem jobs configurados. Então, para isso, vamos definir o primeiro job. Não existe jobs configurados. Eu tenho stage configurados, mas não tem job. Então, vamos lá configurar esse cara. Vamos lá. O primeiro job, vamos dizer que seja um projeto em Go, Projeto em Go, você pode compilar, pode fazer o build em Windows, Mac ou Linux. Eu posso gerar executáveis para essas três plataformas. Então vamos criar de forma fictícia 3 jobs para esse stage, Stage de build. Vamos lá. Primeiro vamos chamar de compilando Windows. Esse job pertence ao stage de build. E script é o conjunto de comandos que nós vamos utilizar para esse job. Aqui começa um exemplo, vamos dar um echo mesmo. Echo compilando Windows. Vamos criar 3 jobs, Um compilando Windows, compilando Linux e compilando Mac. Então eu vou copiar e vou colar aqui. Opa, não copiei tudo. Vamos lá, copiar e colar aqui. Compilando Windows, compilando Linux e compilando Mac. Vamos aqui alterar aqui também. Compilando Mac, compilando Linux. Vamos lá, vamos subir novamente esse código. Subindo o código modificado. Já mudou aqui. Já mudou o símbolozinho. Já está um pause aqui. Vamos ver a pipeline. Vamos ver o que está acontecendo. Opa, olha só. Temos a pipeline. Temos o estágio de build. E temos 3 jobs, Um job para Windows, um job para Linux e outro job para Mac. O que ele vai escrever dentro de cada um? Ele vai utilizar, vai rodar esse comando aqui. O echo compilando Linux. Aqui, compilando Linux. Vamos atualizar aqui. Pronto. De forma muito tranquila, você conseguiu criar seus primeiros jobs. É claro, esse exemplo é muito fraquinho. Seria legal, por exemplo, de verdade, compilando um código-fonte, mas isso aí mais pra frente eu vou trazer. Por enquanto, é importante que você entenda o conceito de stages e de jobs.
Mais para frente a gente vai ter o conceito também de dependência de jobs. Eu só posso distribuir um executável de Mac se o meu código de fonte de Mac for compilado de forma ok. Senão não faz sentido a minha pipeline ficar ok, correto? Vamos lá. Prosseguindo. Então, beleza, eu fiz o meu primeiro estágio, o meu primeiro estágio de build. Esse estágio de build, aí tem 3 jobs, compilando Windows, compilando Mac e compilando Linux. Vamos lá, vamos fazer jobs de teste. Teste, o mesmo conceito. Teste Windows, ele é do stage test, ele também vai ter um script, e também vai rodar um comando. Oba, eu testei o Windows. Vamos fazer o mesmo para Linux e para Mac. Esse vai ser Linux. Esse para Mac. Vamos subir novamente para ver o que acontece. Subindo. Teste. Trocando aqui para a tela do GitLab. Vamos lá, já está rodando a pipeline. Reparem, agora nós temos dois stages. O build, né? O processo de build que vai ser compilar nosso código, Windows, Mac e Linux, e o processo de teste, que ele vai fazer o teste em cima de Linux, Mac e Windows. Mais uma vez, é bom que você entenda o conceito. Por enquanto não está rodando nenhum comando de teste utilizado em Golang, Node ou Python. É somente um teste para que você possa entender melhor a parte de jobs e pipeline. Tá vendo? Como esse estágio aqui de build deu ok, o estágio de teste começou a iniciar. É a mesma coisa, tá? O estágio de teste vai dizer, oba, eu testei o Windows. Oba, testei o Linux. Oba, testei o Mac. Oba, testei o Windows. Vamos lá, vamos prosseguir. Eu também posso definir onde eu quero rodar esse meu job. Onde eu digo se é no merge request, se é na bench master, na bench developer. Então isso é possível ser configurado. Aqui nós estamos utilizando a bench master, né? No caso a main. Vamos dizer que aqui o Windows eu só faça a compilação em dev. Então posso definir aqui only, dois pontos, minha branch. Nesse caso vai ser developer. Geralmente as empresas utilizam esse nome, developer, dev, pronto, dev. Como eu disse agora que esse job aqui de compilando o Windows só vai funcionar na branch dev, então ele não vai funcionar agora quando eu subir em master. Reparem que eu, na verdade master não, na main, né? Reparem que eu estou na main. Então esse job aqui, ele não vai rodar. Vamos lá, vamos subir esse cara novamente. Repare que é o compilando Windows, o job de nome compilando Windows. Ó, tá aqui rodando uma pipeline. Opa, cadê o compilando Windows? Não tem. Não tem por quê? Porque eu defini ele como job que só vai rodar em dev, né? Por default, se eu não disser onde, né, o only, se não botar a tag only, onde eu quero rodar, somente onde eu quero rodar, ele vai rodar em todas. Nesse caso aqui, como eu definir o only dev, ele só vai rodar em cima da branch dev. Muito maneiro, né? Tá rodando o teste. E ó, acabou, rodou, tudo sucesso, tudo ok. Tranquilinho. Vamos prosseguir. Vamos dizer agora que eu queira que um job dependa de outro. Então eu quero que o meu teste, eu vou voltar aqui, né, com o Windows compilando para master, e vou fazer um teste do tipo que o teste só pode ser efetuado se meu job for ok, né? Não faz sentido eu testar um Mac se o meu job de compilando o meu arquivo para Mac não foi criado, né? Não foi efetuado. Então, como é que eu vou testar algo que não foi criado? Vou tirar esse only dev para ele poder rodar novamente para Windows, né? Quer dizer, para ele poder rodar novamente para todas as branches. E vamos dizer que agora o teste Windows só faz sentido se eu tiver esse job com estado de ok.
né? Vamos lá. Needs, 2 pontos. Como é um teste de Windows, então eu quero que ele dependa, needs, né? Needs, dependa, que ele precisa desse job aqui. E aí, você acha que vai ter alguma diferença agora? Do jeito que a gente está agora? Ou não? Vamos lá, vamos rodar. Com needs. Ó, tá rodando a pipeline. Vamos lá ver. Era compilando o Windows que estava comentado, agora está rodando novamente na Benchmaster. Desculpa, na Benchmain. Ó, job de Linux está ok. Vamos aguardar. Deu ok. Vamos lá, vamos lá. Deu tudo ok. Era de se esperar. Por quê? Porque o job não deu erro. Se o job tivesse dado erro, ele não iria rodar o segundo teste, que é o teste Windows. Agora vamos forçar esse erro. Por padrão no Linux, o exit 0 é uma saída que não é um erro e o exit 1 é um erro, né? Então se ele sair com um estado de exit 1, ele vai dar erro. Vamos lá testar com erro. Vamos forçar, vamos falar que o Windows ele teve um exit 1. Vamos lá. Agora esse job aqui, ele vai rodar o primeiro comando, né? O echo compilando o Windows e depois já vai rodar um erro. Seria a mesma coisa que fizesse isso aqui, ó. cat tmp barra blá blá blá. Esse arquivo não existe, então ele vai dar um erro. Vamos deixar assim, que eu acho que é assim mais tranquilo de entender, né? Então aqui nós temos o job compilando o Windows, que faz parte do stage de build. Tá vendo? O primeiro stage é de build. E temos o segundo job, que é testando o Windows, teste Windows, onde ele depende do job de compilando o Windows. Tá vendo? Então, assim, para eu testar um código, esse código tem que ter sido criado, correto? Buildado, compilado, não importa. Tem que ter sido criado. Então, eu fiz a dependência dele. Eu só vou rodar esse teste Windows se o meu compilando Windows tiver ok. Se ele tiver ok, beleza. Brasil, vamos subir isso aí. Subindo com needs. Subindo com jobs quebrada. Olha que legal vai acontecer. Tá rodando a pipeline. Beleza. Ó, tá compilando o Windows. Tá compilando o Mac. Vamos até abrir aqui pra gente acompanhando, que é mais interessante. Vamos lá. E olha só o que deu. Deu eco compilando, ok. Ele escreveu, né? Deu eco compilando, ele escreveu. Normal. Depois tentou fazer um cat no arquivo que não existe. O que aconteceu? Erro no job. Exit code 1. Exit code 1 é o quê? É o erro. Seria a mesma coisa que eu tivesse escrito aqui um exit 1. Então vamos lá na pipeline novamente. Ó, ele rodou esse job, rodou isso aqui. Olha, aqui no job dependência, ele aponta o que um job precisa para rodar, né? Esse aqui está explicitamente apontando para o teste Windows. Então, para esse job aqui funcionar, esse aqui precisa funcionar também. Tá vendo? Como o stage de build quebrou, esse stage de teste não vai rodar. Entendeu? Vamos lá. Dessa vez eu vou botar needs de todos. Então, vamos lá. Eu vou dizer que o teste Windows depende de compilando o Windows. Teste Linux precisa do compilando Linux. E o teste Mac precisa do compilando Mac. Deixa eu ver se eu tô certinho. Linux, Mac, Windows, tá. Vamos subir esse cara aí. Tá rodando a pipeline. Até que fim. Dessa forma, eu defini que um job depende do outro. Correto? E não mais um stage. Então, por mais que um job aqui quebre, o meu processo continua, já que o meu job depende diretamente a um job. Então, nesse caso aqui, ó, eu fiz o job de compilando o Linux, depois teste Linux, o que faz sentido. Se eu fiz compilação do Linux, eu posso testar Linux, independente se os outros jobs deram errado. Compilando Mac, testando Mac. Compilando um código para Windows e eu não executo o teste de Windows. Por quê? Não tive sucesso na compilação do Windows. Então, como não tive sucesso, por que eu vou rodar um teste de código para um job que não deu ok? Correto?
Então, vamos lá. Por hoje é só. Eu acredito que esteja bem tranquilo de entender. Futuramente vamos chegar com os novos conceitos. Na verdade, não novos conceitos, mas mais detalhezinhos do que pode ser feito dentro do job. Eu posso até trazer alguns exemplos de pipeline realmente rodando em cima de um código. Um Python, Node, um Golang. Mas isso aí mais para frente, tá bom? Valeu, pessoal. Obrigado pela atenção.